Você sabe como é que funcionam os processos de memorização no nosso cérebro? Infelizmente, nós não viemos de fábrica com um manual de instruções e também não foi nos ensinado na escola as formas corretas de utilizar esta ferramenta poderosíssima. O objetivo desse vídeo é mostrar de forma rápida e fácil como funcionam os processos de memorização do nosso cérebro. E assistindo até o final, você será capaz de estudar de uma forma muito mais eficiente e terá chances de memorizar muito mais coisas com muito menos esforço. Bora pro vídeo! E aí pessoal, tranquilos? Eu sou Érico Endo e nesse canal aqui eu trago informações sobre aprendizado, memorização, organização do tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botãozinho de se inscrever, ative os sininhos para receber notificações e se gostar do conteúdo, curta, compartilhe com os amigos, que isso me ajuda bastante. Papel e caneta na mão para você anotar tudo que tiver de mais relevante desse conteúdo e para já começar a estudar de uma forma ativa. Estudar sem utilizar as técnicas corretas baseadas no funcionamento desses mecanismos de memorização do cérebro faz com que, ao invés de retermos informações de verdade, apenas ficamos ali em contato com os objetos de estudo e, na verdade, guardamos pouco ou quase nada. Podemos fazer o paralelo com o carro. Um motorista, dono de um veículo, pode dirigir muito bem e se deslocar do ponto A até o ponto B. Porém, quanto mais esse motorista sabe sobre o funcionamento do carro, por que ele anda, como que os aspectos mecânicos e elétricos conversam, melhor ele é capaz de utilizar os recursos disponíveis naquele automóvel. E ainda ele terá menos chance de ser enganado por um mecânico mal intencionado. Nós só sabemos quem somos e fazemos 99% das coisas que fazemos por causa da nossa capacidade de criar memórias. Se quisermos aprender qualquer coisa, é importante saber que estão relacionados com a memorização 3 aspectos importantes: a aquisição, a consolidação e depois a evocação desta informação quando ela for necessária. Portanto, só aprendemos algo quando entramos em contato com algum assunto, depois fixamos, armazenamos ele na memória e, quando forem necessárias, estarem ali disponíveis para acessarmos. E galerinha, podemos dividir a memória de 2 formas: memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo também é chamada de memória de trabalho. E memória de trabalho é a capacidade que uma pessoa tem de reter uma pequena quantidade de informações por um período curto de tempo, às vezes por minutos, horas ou até um dia. Na memória de trabalho é onde guardamos, por exemplo, um número ou um nome de uma pessoa até a gente chegar num papel para anotar, e depois de anotada a informação será apagada, deletada da memória. Ela é processada sobretudo na região anterior do cérebro, no chamado córtex pré-frontal. Todas as informações que recebemos do meio ambiente com os nossos sentidos são processadas primariamente pela memória de trabalho. Recebemos uma quantidade enorme de informações a todo momento e apenas uma pequena quantidade será enviada para a memória de longo prazo para ser memorizada. E a memória de longo prazo é onde vão ficar guardadas as informações, é onde ocorre a memorização. E ao contrário do que muita gente acha, nós não temos uma região, uma área cerebral que é específica para guardar memórias. As memórias estão espalhadas por todo o cérebro, com conexões com as diversas áreas cerebrais. Você sabe que neurônios são células por onde percorrem impulsos elétricos e conversam entre si em processos que são chamados de sinapses. Para visualizar como as memórias são criadas, a gente pode visualizar os neurônios como estradas e as sinapses como caminhos que ligam essas estradas.
Toda nova habilidade ou informação que vai ser armazenada cria novos caminhos entre as estradas ou novas rotas entre caminhos que já existiam. Quando acessamos uma memória específica, o que estamos fazendo é ativando uma rota que já foi ali estabelecida, pavimentada. Ou seja, o aprendizado depende da criação de redes neurais e a evocação ou lembrar de algo é quando ativamos um padrão de sinapses entre determinados neurônios. Quanto mais fortes forem esses caminhos ou redes neurais, mais fácil fica de acessarmos as informações e por mais tempo elas ficam disponíveis. Se paramos de usar um caminho por muito tempo, essas ligações vão desaparecendo, ficando cada vez mais fracas e eventualmente serão apagadas. É o que acontece, por exemplo, com aquela senha que você criou e utilizou por um período, só que depois de ficar sem utilizar e precisar dela depois de um tempo, você não consegue acessar mais. Ela foi apagada ou está com um caminho, uma rota muito fraca, difícil de acessar. Então, uma memória específica nada mais é do que um conjunto de sinapses entre determinados neurônios. Ou seja, para ser consolidada uma nova memória, é necessário que sejam criadas novas sinapses entre os neurônios ou que haja uma nova sequência de disparo entre esses neurônios. E como o nosso cérebro decide o que vai passar da memória de trabalho para a memória de longo prazo? A neurociência já sabe que o nosso cérebro, que consome uma quantidade enorme de energia, vai fazer o que for possível para economizar recursos. Se os mecanismos dele decidirem que aquela informação não é importante, relevante para a sobrevivência do indivíduo, essa informação será apagada. A tendência é que sejam criadas redes neurais mais fortes quando há grande emoção envolvida, como um estresse ou um prazer muito grande, porque é importante guardá-las para tentar repetir ou evitar situações parecidas. E a repetição também faz com que esse caminho entre as estradas fiquem mais fortes e mais fáceis de serem acessados quando necessários. Porém, utilizar a repetição, o famoso decoreba, não é tão eficiente. Estudar pulando de paraquedas ou andando numa montanha-russa também não é algo muito eficiente, já que o nosso cérebro vai colocar o foco nas sensações do que no material que você levou. E é mais fácil o cérebro dar mais relevância a uma informação quando fazemos conexões com informações que já estão ali estabelecidas, com rotas que já existiam. Ou seja, se eu consigo fazer correlações da informação nova com coisas que já estão lá guardadas, memorizadas, haverá menos trabalho para criar novas redes e elas tendem a ser mais fáceis de se acessar quando necessário. E é por isso que, para aprender melhor sobre, por exemplo, a bioquímica avançada das sinapses, é necessário antes ter bem pavimentado sobre o que é o neurônio, como funcionam as sinapses, sobre reações químicas, etc. Quanto mais áreas cerebrais eu consigo ligar com determinada informação, melhor. Por isso que é importante variar estímulos e usar o máximo de estratégias o possível quando entro em contato com algum assunto que eu quero memorizar. Quanto mais possibilidades de caminho nós temos para acessar uma informação, mais fácil fica para lembrarmos quando for necessário. Eu fiz 2 vídeos que utilizam essa capacidade de correlação para a memorização. Elas vão estar com os links aqui no comentário para quem ainda não assistiu. Um é sobre guardar 20 palavras aleatórias e o outro para memorizar os 12 pares de nervos cranianos. Outra coisa que é muito importante para o cérebro dar mais relevância a qualquer informação é a atenção. Quanto mais atenção conseguimos colocar em algo, mais chance terá daquilo ser absorvido e memorizado. O problema é que o nosso cérebro não é capaz de manter a atenção por um longo período de tempo. Isso consome muita energia. A capacidade de focar vai ser pior ainda se não estivermos muito interessados
ou se o assunto estiver muito desafiador para o nosso nível de conhecimento sobre aquele assunto. Ainda não há um consenso da ciência qual é o tempo médio que as pessoas conseguem manter o foco, mas algumas estimativas agora na era digital dizem números entre 8 minutos e 20 minutos. É pouco, né? É por isso que quando nós estamos estudando ou assistindo aula, depois de um certo período de tempo, o celular começa a chamar nossa atenção, queremos conversar com o colega do lado, ou simplesmente começamos a viajar nas nossas ideias, ou até fazer aqueles risquinhos em volta do caderno, dos desenhos. É o nosso cérebro sobrecarregado querendo descansar. É por isso que você já deve ter ouvido falar que é melhor estudar de forma espaçada, com períodos de descanso para o cérebro. Baseado nisso, melhor do que estudar 6 horas um dia na semana, é estudar 30 minutos 5 dias na semana. Nessas sessões espaçadas de estudo, o cérebro consegue manter melhor o foco e criar redes neurais mais fortes. E uma estrutura importantíssima para a criação de memórias de longo prazo é o chamado hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro límbico que envia informações da memória de trabalho para serem guardadas, enviadas para o córtex cerebral e se tornarem memórias de longo prazo. A neurociência sabe disso por causa de um famoso paciente que teve uma lesão no hipocampo e a partir desse momento era incapaz de criar novas memórias. Ele sabia quem ele era, conseguia lembrar de coisas antes da lesão, mas era incapaz de guardar novas informações. E outra coisa que é bem estudada e se sabe muito bem é que um dos momentos que o hipocampo mais funciona é durante o sono. Portanto, dormir bem é fundamental para consolidar novas memórias. Ou seja, passar a noite estudando é uma péssima estratégia. Prefira dormir bem. Aquela noite em claro, estudando, pode até fazer você conseguir tirar alguma nota na prova, mas como a maior parte do conteúdo ficou na memória de curto prazo, você esquecerá dela provavelmente logo que sair da prova. Resumindo tudo que a gente viu nesse vídeo e como o nosso cérebro cria memórias. Quando temos contato com algo novo, uma nova informação, nosso cérebro vai tentar correlacionar com algo que já está ali previamente guardado. Algumas dessas informações ficarão registradas na memória de trabalho ou de curto prazo por um curto período de tempo e ela é processada no córtex pré-frontal. Boa parte dessas informações serão apagadas e o que os mecanismos cerebrais encontrarem como mais importantes, o hipocampo vai correlacionar com o córtex cerebral, o que vai gerar novas conexões. Essas novas conexões que formam a nossa memória de longo prazo, que foi memorizado realmente. E esse processo de memorização pode ser fortalecido por estresse, prazer, sono ou repetição. Então, se você quer que seu cérebro dê mais relevância para o conteúdo que você está se dedicando a estudar, se ligue nesses passos. Primeira coisa, é muito importante saber o porquê você está se dedicando a aprender, a reter, por que você quer guardar aquele conteúdo. Sabendo da real relevância que tem aquilo para você, seu cérebro vai dispor de mais energia para manter melhor o foco durante o período de estudo. Segundo ponto, utilizar de estratégias para tentar manter o máximo de foco durante o estudo. Lembre-se, o natural do nosso cérebro é querer desfocar. Então, tente, por exemplo, desligar o celular, sentar longe do colega que você tende a conversar mais, se blindar no ambiente com menos distrações o possível. Terceiro ponto é fazer pausas regulares, ajuda muito na retenção e na criação de redes neurais mais fortes. Quarto ponto, durma bem, se alimente bem, pratique atividades físicas regulares. Quinto ponto, é fundamental nutrir bem o básico antes de avançar para assuntos mais complexos. Crie bons pavimentos entre as estradas básicas
antes de querer fazer rotas maiores, mais avançadas. Sexto, varie os estímulos para ligar mais possibilidades de rotas. Quanto mais caminhos tivermos para acessar uma mesma informação, mais fácil fica de chegar até ela. Então veja, escute, se movimente, escreva e, se possível, ligue até com algum cheiro ou gosto. Por isso que é tão importante anotar durante o estudo, fazer esquemas, resumos. Sétimo ponto, revisar as informações de forma espaçada é muito mais eficiente. Eu vou trazer outros conteúdos com hacks, com informações, com maneiras de conseguir organizar melhor os estudos e melhorar a memorização baseados nas informações que a gente viu nesse vídeo, baseadas no funcionamento do cérebro. E claro, que para criar rotas mais acessíveis sobre os assuntos que abordamos aqui nesse vídeo, você, além de ouvir e assistir, tomou notas e escreveu ativamente aí no seu caderninho, certo? Se você fez isso, a sugestão é que você releia suas anotações para fortalecer as redes neurais. Mas faça isso depois de algumas horas, para dar um tempo de descanso para o seu cérebro. O quê? Você não anotou e perdeu a chance de fazer correlações motoras com o conteúdo aqui apresentado? Não tem problema, assista de novo esse vídeo e faça notas dessa vez. Mas faça isso amanhã ou em outro momento para dar um tempinho também de descanso para o seu cérebro. Como você provavelmente também não vai se lembrar de entrar toda semana nesse canal para ver se saíram novos vídeos, aproveita e se inscreve, clica no sininho que o YouTube faz isso para você e te manda notificações assim que sair novos conteúdos. E não esquece também de deixar seu like aí embaixo e compartilhar com os amigos, que isso me ajuda bastante, ok? Então até uma próxima, muito obrigado, fui!